Convidamos para a sua apresentação o senhor Márcio Eli Moreira de Souza, engenheiro de tecnologia e normalização da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a agência aqui em nome do Marco Aurélio e pelo convite, da gente mostrar um pouquinho o que a gente fez aí para atender a regulamentação. Bom, importante a contextualização, né, desse atendimento da resolução, né, que em termos inéditos no Brasil, então é uma novidade para todo mundo, né, para as distribuidoras, para os consumidores, para a própria agência. Inexistência de normas de acesso, né, uma vez que a gente não tinha nenhuma distribuidora, com exceção da Copel, na época da publicação da resolução, era uma pseudo acesso de baixa porque exigia um transformador de interface. Então a conexão era na média tensão. O prazo, né, o prazo inicial que foi proposto eram 180 dias, aí após algumas discussões esse prazo foi estendido e mesmo assim tivemos problemas para conseguir cumprir parcialmente essa tarefa, esse prazo aí, né, que passou a vigorar em 15 de dezembro de 2012. E a diversidade dos temas envolvidos para atender essa regulamentação, né, a questão dos procedimentos de acesso, dos padrões de entrada de energia de cada consumidor, do sistema de medição a ser adotado, do sistema comercial, da questão da incerteza do ICMS, capacitação de empregados, o DSV, né, que nós vamos ver mais para frente, mas eu acho que a agência acertou em suprimir essa exigência, ou pelo menos o entendimento, esclareceu o entendimento quanto à exigência ou não do DSV. A questão de segurança, a interface de proteção, né, a questão de inversores e o painel de proteção, inversores aí, principalmente para eólica e solar, e o painel de proteção para as outras fontes, porque são equipamentos diferenciados, digamos assim, multiprateleira. Formulários de acesso, né, questão de estudos de inserção desta geração, o registro na agência e a questão cadastral dos clientes. Outro ponto de fundamental importância, a normalização ABNT, que a gente, apesar de já ter as normas, os laboratórios ainda não estão fazendo homologação nem etiquetagem desses inversores, é um problema que nós vamos abordar na frente. E o sistema georreferenciado das distribuidoras, a questão de sinalização desses clientes. Bom, falando da questão dos procedimentos de acesso, aqui nada mais é que uma outra representação que o Martá já colocou aqui. A CEMIG adotou, na questão da vistoria, após o acesso da vistoria, a gente adotou para tentar ser mais ágil para o consumidor. A equipe que vai fazer a vistoria, ela já vai pronta para fazer a ligação do cliente. Então já vai em mãos com o relatório da vistoria, com o medidor, com o modem, né, porque a gente está inserindo telemedição nessas unidades consumidoras, e cabe ressaltar que esse custo não é repassado ao consumidor, apenas a diferença entre o medidor convencional e o bidirecional. Então a equipe que vai fazer essa vistoria, ela já sai, estando tudo ok, né, naqueles itens que serão checados, o consumidor já fica conectado a partir daquele momento. Aqui um exemplo, né, de um padrão de entrada que tem duas residências lá. A esquerda da foto central você vê a caixa de medição convencional dele, uma caixa, no caso aí, trifásica, esse consumidor alimentado em trifásico, medidor medição direta que está instalado, e logo à direita dele o DSV, fatídico DSV, que a gente, na CEMIG, a gente optou por desligar toda a unidade consumidora, posicionar o DSV para desligar toda a unidade consumidora, uma vez que entende-se que ele só vai ser exigido, né, manobrado, já na questão de manutenção de rede, então o cliente já está sem energia, não faz diferença se eu estou seccionando tudo ou apenas a geração. O inconveniente de se desconectar apenas a geração é que, como a distribuidora não tem acesso à parte interna da unidade consumidora, pode inadvertidamente fazer uma conexão e o DSV perder função. À direita aqui um outro exemplo, uma caixa menor, isso é critério do consumidor, a questão estética, aí a gente disponibilizou um padrão monofásico e um padrão polifásico para inserção. Então, essa questão é um problema importante, essa questão do DSV vai ocasionar uma redução para os consumidores, no caso de Minas Gerais, na ordem de R$ 800 a R$ 900
no custo total de implantação da microgeração. Por quê? Além do DSV, da Caixa, tem que quebrar o padrão, tem obra de alvenaria, tem troca de cabos, tem corte para conserto, religa, etc. Isso dá um transtorno e a gente entende que realmente foi acertada a posição de retirada do DSV. A resolução permite a gente instalar até 2 medidores, né, um para consumo, outro para geração, mas a gente optou lá na CEMIG, após a análise dos custos envolvidos, procurando minimizar os custos do consumidor, né, e questão também comercial, o sistema comercial, de você não conseguir atrelar 2 medidores ao consumidor, só alguns entraves nesse sentido, a gente usa um medidor só bidirecional para as unidades consumidoras. Aqui os itens que fazem parte do estoque nosso, à direita lá, à minha direita, na esquerda de vocês, a medição direta é um medidor que a gente fez a especificação. Cabe ressaltar aqui que quando da resolução a gente tinha pouquíssimos medidores com portarímetro que atendiam a bidirecionalidade. Então isso foi um fator importante também para a gente ter que debruçar em cima disso, especificações técnicas, conversa com fabricantes para a questão normativa em relação a portaria-emenda. Então a gente tem um modelo para medição direta, ele é polifásico, ele é utilizado para mono, bi ou tri, e a medição indireta acima aí de consumidores com acima de 100 amperes de atendimento. Aqui a questão do sistema comercial, né, faturamento. A maioria das distribuidoras utilizam a SAP para faturamento. Até hoje a gente não tem um sistema redondinho, a SAP tem enviado para as distribuidoras módulos de teste, a gente tem feito testes e isso está em fase de desenvolvimento. Então, no presente momento, o faturamento é feito manualmente. Cada unidade consumidora, a gente consegue ler os medidores remotamente, de posse desses dados, ele é inserido no sistema comercial. Aí embaixo aí um exemplo da fatura, onde tem energia consumida e energia injetada. Questão dos tributos, né, já foi comentado aqui. Era uma incerteza, porque a resolução ela foi publicada em abril de 2012, passou a valer efetivamente em dezembro de 2012, só que o CONFAS ainda não tinha uma situação clara para a distribuidora. Então a CEMIG, que tem a primeira unidade conectada, né, lá em Berlândia, o proprietário vai ter a oportunidade de falar aqui nesse fórum, a gente tinha uma incerteza de como tributar, para não expor a distribuidora a uma situação de ou recolher indevidamente ou não recolher e depois não ter como correr atrás disso. Era uma situação que ela foi sanada em fevereiro e que o governo de Minas, através da lei em 31 de setembro de 2013, deu um diferimento do ICMS. Então hoje o ICMS incide apenas na energia consumida, diferente do que houve lá que o Matar citou aqui na ação judicial. Lá em Minas isso já está sendo praticado. A questão de capacitação do corpo técnico da empresa, né, isso foi um problema, continua sendo, porque Minas é um estado muito extenso, a gente tem atuação em muitas cidades, então em algumas cidades não é pessoal próprio, é pessoal terceirizado, então isso ainda é um entrave para a gente. E a gente está atuando conforme demanda. Na região apareceu alguma solicitação, a gente vai treinando as pessoas, mas já estamos com o planejamento de fazer isso de forma sistematizada para que todas as agências tenham plenas condições aí de atender, daquele primeiro atendimento. O que a gente tem feito é colocar o pessoal de relacionamento comercial, relacionamento com os consumidores atentos, e o pessoal de ponta que recebe essas reportam a esse pessoal que tem mais informações. A questão do DSV, né, a gente homologou, a gente teve o entendimento que o dispositivo de seccionamento visível é efetivamente diferente de outras distribuidoras. Durante a fase de elaboração das normas, nós criamos um grupo na ABRAD, um grupo de discussão, que nós fizemos algumas reuniões na CEMIG, na COPEL, etc., para tentar uniformizar as normas das distribuidoras, para que, sabendo que empresas que vão atuar nesse segmento são empresas que vão atuar não só no Estado, mas na Federação como um todo, que elas tivessem padrões parecidos de normas e de exigências técnicas, né, aderentes à resolução, obviamente. Então, alguns entendimentos, algumas distribuidoras não exigiam que o contato
contato elétrico fosse visível e outras que o contato elétrico fosse visível, gerando uma diversidade aí no que diz respeito ao DSV. Então nós homologamos a chave seccionadora com certificação IEC, porque no caso de uma falha você tem que abrir, ela tem que abrir sob carga. E o nosso entendimento é que os contatos deveriam ser visíveis. E uma caixa que seria para comportar ela, que tivesse as dimensões das caixas de medição já adotadas, isso para minimizar os custos. Aí o DSV homologado, nós homologamos 3 chaves seccionadoras baseadas no disjuntor de entrada de cada unidade consumidora, no canto esquerdo superior lá, as 3 faixas. E com o despacho da ANEEL, essa chave ela não mais... a gente já fez um comunicado com os integradores lá, que já tinham cadastro, né? Aqueles que não tinham adquirido ainda, não vão nem adquirir, não vão instalar, e nós vamos incorporar isso à normativa. A questão de segurança, a gente criou 2 placas de sinalização. Essa placa à esquerda, ela vai ficar próxima ao padrão de entrada para alertar aquele eletricista que for dar manutenção na caixa de medição e ali naquela região. E a placa à direita, ela fica no pingador da unidade consumidora e no transformador que atende aquela unidade consumidora, para as equipes de manutenção terem ciência que naquele circuito a gente tem geração distribuída. Aqui uma foto, né? Ali à esquerda vocês podem ver o padrão de entrada com a plaquinha pendurada lá em cima, ela vai presa ao ramal de ligação. Na foto embaixo aqui a placa que está, no caso, na caixa do DSV, para alertar o eletricista. No transformador, se o transformador for com chave recuada, a placa vai na chave, que é onde o eletricista vai estar manobrando. E no transformador, quando a chave fica no próprio poste do transformador, ela vai ali do lado do transformador, uma parte visível para a equipe de manutenção. Aqui um diagrama de como é que a gente idealizou aí, em função de cada fonte, né? À esquerda lá o solar e eólico, sem a figura do DSV, né? A partir do despacho DSV deixa de existir. E do lado direito nós não tivemos nenhuma 100% das solicitações da CEMIG são solares até o momento. E a gente idealizou um painel de proteção que no primeiro momento a gente colocou essas funções de proteção, mas que efetivamente a gente não tem nenhum caso ainda, inclusive de ajustes, coisas de simulação. Caso real a gente não tem para falar. A questão do formulário, né? O formulário ele deve contemplar todas as situações, desde de um cliente que já vai nascer como microgerador, ou de um cliente existente que vai migrar para o sistema de compensação. Ele deve ter campos para todos os dados que a empresa precisa, inclusive para fazer os estudos de inserção. E o registro da ANEEL aí, né, tem que ser enviado em até 30 dias após a entrada em operação. Aquele número do que o Madá apresentou, então, ele está desatualizado do nosso número em função dessa questão de atualização do BID. Acho que o ponto fundamental no nosso debate aqui é isso aqui, a normalização ABNT. A ABNT, ela colocou as normas, disponibilizou as normas em março de 2013 e os fabricantes teriam 1 ano para adequação. Hoje, no mercado, você vai com um inversor, ele já tem lá uma sequência que você vai rolando, escolhe a norma que você quer e já tem lá a norma brasileira. Mas, efetivamente, o nosso organismo maior de movimento, ele não está certificando os inversores, não está testando esses inversores. Então, quando chega o cliente nos procurando, graças a Deus eu não tive esse caso, não, mas tem colegas aqui que já tiveram, o cliente querendo ligar e que o inversor não tem a certificação, ele não tem certificado de teste internacional, porque ele tem o datasheet do cara falando que ele atende aquela norma. Mas quem que ensaiou aquele inversor? Quem me garante que aquele inversor ele atende realmente aquela norma? Não tem uma declaração formal ou não tem o certificado, a cópia do certificado. Felizmente, na CEMIG, das 46 solicitações que nós tivemos até o momento, todos são de inversores que os clientes nos forneceram cópia dos certificados de testes em laboratórios internacionais, uma vez que o Inmetro ainda não está etiquetando, não sei como é que está essa situação. Amanhã acho que o pessoal do Inmetro vai estar aí e a gente vai poder esclarecer isso. Então, acho que o importante é a necessidade de etiquetagem desses equipamentos pelo Inmetro, que vai até desonerar
as equipes de engenharia das empresas que têm que fazer essa análise caso a caso desses inversores. E ainda mais agora, nós não teremos mais a figura do DSV, então mais um motivo da gente focar e ter inversores aí de qualidade. Aqui a portaria em método que trata de testes, né, de sistemas fotovoltaicos, muito voltada para a parte isolada, né? Então nessa portaria ela não foi incorporada ainda. Aqui tem uma série de testes que serão feitos aí, os procedimentos de ensaios dos inversores, mas que efetivamente a gente não sabe a quantas anda, digamos assim. A questão do georreferenciamento, né? A gente sinaliza no sistema, no GDIS da CEMIG lá, cada cliente como geração distribuída, porque para o planejamento, para a questão dos estudos de inserção, se um cliente chega antes, você tem que sinalizar que aquela área está sendo estudada para a inserção da geração, que se outro técnico de outra solicitação for analisar, isso já tem que estar claro, inclusive para despacho de equipe, isso tudo é coordenado. Nossa, aí ficou terrível para ver, né? Mas até o momento nós tivemos 46 solicitações, todas elas em BT, apesar de ter algumas em média tensão ali, a geração em BT, mas é um cliente de média, então é um mix aí de atendimento. Mas nós estamos com próximo de 400 kW pico, 17 estão ligadas, e semana que vem estaremos ligando mais 7 na região de Teoflotone, Governador Valadares. Então esse é o nosso número de ontem, atualizadíssimo em termos de CEMIG. Então, concluindo, né, a conexão de GD em redes de baixa tensão é inexorável, ou seja, é um caminho sem volta, vai ocorrer, nós vamos conviver com isso a cada dia mais. E eu coloquei entre aspas ali, o negócio de distribuição poderá ser fortemente modificado em função do nível de inserção de GD, porque o custo de disponibilidade, os 30, 50 e 100 kWh mês, dependendo da classe que o consumidor é atendido, a gente sabe que não remunera todo o ativo da distribuidora, aquele preparo que tem que ter para o fornecimento, ainda mais se tratando de uma fonte intermitente. É importantíssimo que a gente realize, né, as conexões de forma segura e com equipamentos de qualidade, que é o ponto-chave, no meu entender, a questão dos inversores aí, dos painéis de proteção. Adotar a sistemática de etiquetagem dos principais componentes, né? Hoje os módulos, a gente recebe solicitação de acesso, o cara bota lá um montão de coisa do módulo, sabe? A gente sabe que para comercializar módulo no Brasil, ele tem que ser etiquetado primeiro, senão o cara nem importa o módulo. Então é uma coisa que a gente não se preocupa, diferente do inversor, que é o ponto-chave aí. E a questão de capacitação de profissionais e empresas, né, para um novo ramo de atuação aí, a gente tem muita gente atuando, então a gente espera que haja uma capacitação, aquilo que o professor colocou mais cedo, no treinamento, essa parceria indústria-academia é muito importante para que a gente consolide esse segmento aí e que ele seja perene. O meu companheiro Wilson, né, do relacionamento, me ajudou nessa apresentação. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer e na sequência estaremos à disposição para questionamentos.